Boa noite, graça e paz a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Celebrar 14 anos é reconhecer o que a boa mão do nosso Senhor fez em nossas vidas. É a gente olhar para trás e poder dizer assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que se converteram. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram curadas. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram tocadas pelo Senhor. E obrigado, Senhor, porque muitos daqui foram enviados para outras nações. Obrigado, Senhor, porque nós temos missionários hoje na China, que um dia estavam sentados aqui entre nós, e eles estavam louvando a esse Rei da Glória. Obrigado, Senhor, porque um dia nós vimos algumas crianças nascerem, algumas crianças crescerem, algumas crianças se batizarem aqui nessa igreja, e hoje já estão se tornando adultos, entrando, fazendo seu curso superior. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pelos meninos que chegaram aqui e que eu tive a oportunidade de celebrar o casamento deles. E louvado seja o nome do Senhor, porque até agora a boa mão do Senhor tem sustentado as famílias que têm se casado aqui nesta igreja, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dia 2 sonhadores bateram aqui na porta da igreja e falaram para mim assim, que eles queriam tirar as pessoas das rodovias. Aí eu falei: ai, que bom, pode fazer. Não, mas a gente precisa de dinheiro. Eu falei: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou para vocês, que é a confiança plena no Senhor Jesus. E hoje nós temos uma casa de recuperação que é sustentada por essa igreja, que a gente contribui lá regularmente, e que de lá já passaram mais de 1.200 vidas. Luizão, isso vai acabar com a minha voz, Luizão. Luizão, aumenta aqui. Com mais de 1.200 vidas, 1.200 vidas que já saíram de lá para a glória do Senhor Jesus, que hoje estão nas suas casas, que hoje são homens do bem, que um dia estavam aí na sarjeta. E obrigado, Senhor, porque nós fizemos isso. Obrigado, Senhor, porque quando a gente mudou para cá, a gente tinha em caixa R$10.000. E no primeiro mês que a gente mudou para cá, a gente gastou R$10.000 para fazer a primeira reforma nesse tempo. Aí a Neliene, que é a esposa do pastor Ilquias, falou: mas parecia que era outro lugar. Porque graças a Deus, obrigado, Senhor, porque Deus permitiu que a gente hoje tivesse melhores condições do que a gente tinha 6 anos atrás, 7 anos atrás. Obrigado, Senhor, porque são tantas histórias. São tantas histórias. São histórias pequenas, são histórias grandes. São pessoas que a gente encontrou e às vezes não tinha condição de fazer nada na vida, e hoje se tornam pessoas referências nessa cidade, hoje no mundo já. Obrigado, Senhor, porque nós não podemos contar as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Essa noite eu só posso dizer obrigado, Senhor. Eu só posso dizer obrigado a cada um de vocês que chegaram aqui e compartilharam comigo uma pequena porção da vida de vocês. E essa pequena porção de vida que vocês compartilharam resultou numa oração, numa súplica, numa lágrima que eu e a Soraya derramamos juntos, pelas madrugadas afora, orando por vocês. Obrigado por vocês
confiarem um pouquinho da vida de vocês com a gente. Esse é meu prazer. É para isso que eu fui feito. É para isso que Deus me trouxe a existência nesse mundo. É para isso que Deus fez com que eu e a minha mãe, com os seus 70 anos, começasse lá atrás, no dia de julho de 99, ouvir uma pessoa que precisava de um socorro, e que, para a glória do Senhor Jesus, a família toda hoje está com o Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Eu só posso agradecer o que você compartilhou comigo. Muitos aqui, a Soraya nem sonha. E obrigado, Deus, porque Ele me consegue, Ele me dá uma força sobrenatural, não é minha, de eu poder colocar isso aonde é devido ser posto, aos pés da cruz de Jesus. Obrigado por você fazer isso. É um privilégio para mim. É a minha alegria. É o meu combustível. Não me importo com lugares cheios, mas eu me importo com o que o Kias falou hoje. Que você não seja coisa, mas que você seja gente. Porque Jesus morreu por gente, por pessoas de carne e osso. Obrigado por todo o recurso que você colocou aqui ao longo desses anos, por fidelidade a Deus, e às vezes também porque eu falava, você precisa trazer um recurso aqui, senão a gente não vai dar conta de pagar o aluguel. E obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, que nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Você pode glorificar a Deus de novo? Pode glorificar a Deus de novo? Nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Obrigado, meu Deus, porque a gente pode sustentar uma equipe de pessoas para me ajudar nessa missão que é tão grande. E nós nunca atrasamos um dia do sustento de cada um desses queridos. É gratidão. E se você tem entendido que essa obra é dele, você nessa próxima canção continua dando a ele, através daqui dessa igreja, o seu recurso, para que nos próximos 14 anos a gente possa dizer, hoje a gente tem missionários em todos os países do mundo, amém? Hoje a gente tem projetos sociais, a gente tem um orfanato. Você não sabe quanto que eu estou com inveja santa de você, viu, Kias? Esse é o meu sonho, desde menino, desde quando eu estudei a vida de Jonathan Edwards. A gente tem um orfanato, que nos próximos anos a gente possa se tornar a igreja dos refugiados da Síria, dos refugiados da Nigéria, dos curdos que estão vindo aí, para a glória do Senhor Jesus, que os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, eles possam vir para o Brasil e ser amados por nós, para a glória do Senhor Jesus, porque a nossa vida é para isso, para a glória do nosso Deus. A nossa vida é para isso, a gente foi feito para isso, e a maior alegria que a gente tem é essa, servir a esse Deus. Nessa próxima canção, então, você pode trazer o seu recurso com alegria. Não traz com pesar. Deus não aceita oferta com pesar. Traz com alegria, traz com gratidão, para que possamos continuar fazendo essa obra que Deus tem nos dado nesses anos. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, aqui tem sido um lugar de mudança de vida. Aqui tem sido um oásis no deserto dessa vida. E aqui, ó Deus, nós temos visto a vida das pessoas mudarem e mudar para melhor. Nós temos visto a vida das pessoas prosperarem e multiplicarem, ó Deus, de uma maneira extraordinária.
e que o Senhor continue derramando sobre o teu povo dessa bênção da força para trabalhar, da força, ó Deus, para iniciar projetos e ser conquistadores dos sonhos, para iniciar, ó Deus, a obra, ó Deus, e fazer com que a tua obra cresça. Continua abençoando o teu povo cada dia mais e multiplica em cada celeiro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção, te entrega a ti, Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua amor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A Ele seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Entregue a Ele. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sim, Pai, a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração
os nossos dízimos, ofertas, os nossos sonhos, as nossas preocupações e ansiedades, os nossos desejos, as nossas vidas, deixamos no teu altar, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estar aqui o Damon Farias, a Ellen, queria que eles viessem aqui participar conosco de mais um aniversário. Agora já está ficando aqui de casa, viu? Ah, e o nome da irmã, me lembra da Eliane, com a voz linda, maravilhosa também. Eles vão cantar para nós. Tenho certeza que você vai ser edificado para a glória do Senhor Jesus. Deus os use. Queridos irmãos, graça e paz. Um grande prazer voltar a essa casa de profetas, amém? Aqui tem gente que vai morar no céu, né? Já está combinado uns vizinhos aí de rua de cristal, né? De rua de ouro e diamantes, né? Talvez uns Swarovski da vida, né? Mas muito obrigado pelo convite, pastor. Um grande prazer retornar. E o pastor falava de gratidão. A palavra do Senhor diz que o Senhor nunca despreza um coração grato. Jesus sempre dava graças por tudo, né? Nas tribulações, nas tentações, nos momentos bons e difíceis. Está difícil? Agradeça. Está feliz? Agradeça também. Porque o Senhor ouvirá a tua oração. E aquele que ouve é o que provê, é o que dá o crescimento, é o que mantém a obra, é o que faz com que tudo na nossa vida aconteça, amém? Nos últimos dias, queridos, nos últimos anos, né, nessa modernidade toda, eu tenho cada vez mais percebido e afirmado dentro do meu coração, não é na força do braço, não é no talento, não são em títulos, ou muito menos em homens, mas é o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida. E o nosso desejo é que, pastor, essa obra, né, perdure anos e anos, até a volta do Senhor Jesus. E que vidas sejam edificadas neste lugar. Amém? Eliane Rosa é prima, é assembleana. Assembleana é primo. eu estava conversando, né, conheci pessoalmente o jornalista Saulo, um prazer conhecê-lo, a gente se conhece pelo Facebook. Revi a minha querida lá do Palavra da Vida, cadê você? Ali. Estaremos lá em maio, né, com a graça do Senhor. E eu estava pensando numa canção que é recente, viu, Eliane? Assim, eu comecei a tocar muito jovem, porque agora que eu fiz 28. 30. Ninguém acredita em mim, Eliane, não sei porquê. E essa canção fala o seguinte: ela não tem tarjas denominacionais. Porque se Jesus te satisfaz, você vai fazer um monte de coisa agora. Vai bater palma, vai sorrir para o seu vizinho, vai cumprimentá-lo. O povo de Deus é feliz, não é? Então, faz aquele sorriso colgate bonito e canta assim com a gente. Me dá mais um pouquinho de retorno, por favor, do teclado. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Fique aí no seu cantinho, cumprimenta o seu vizinho, e agora bem baixinho, bate palma, outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Vocês sabem a letra, não sabem, ou só está fazendo o gesto? É só para eu me situar, porque está todo mundo fazendo a letra, né? Não tem gente da nossa idade que não está cantando. Irmão, abra a boca. Cantar é fácil, é só abrir a boca. Não tem mistério. Dá mais um pouquinho de retorno no teclado, né? Tem a letra aí, você pode projetar, por favor? Ah, tá, desculpa. É porque os jovens como nós vão relembrar. E os velhinhos como alguns, né, vão ter a letra para dar um reforço, tá bom? Vamos lá de novo, querido? Põe um sorriso no rosto. A palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então as pessoas falam: nossa, está mais bonita, mais jovem. É a alegria do Senhor que é a minha força e a sua também, amém? Vamos lá. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma.
Se tem paz no coração, levante a mão. As duas. Se é de Cristo a sua fé, fica de pé. Aleluia. Vamos todos assentar. Olha agora. Um sorriso vamos dar. Cadê, gente? Cadê o sorriso? Aleluia. E agora bem baixinho, bate palma. Bate palma outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Aleluia! Glória a Deus! Lembrou? Ah, batista tem que saber, presbiteriano tem que saber, até a prima assembleiana sabe. E tem uma outra boa também, ó. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Aí, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão. Mais uma vez, declara. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão será. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, precisamos estender a mão, né? O pastor falava de curdos, sírios, afegãos. Eu estava lendo uma matéria essa semana sobre isso. Da migração que nos próximos anos virá para o Brasil, um lugar de refúgio. Apesar de todas as nossas dificuldades econômicas, sociais, culturais, enfim. Mas o mundo olha para nós como um povo alegre, feliz, não é verdade? Você está na fila do aeroporto, você está na Europa, quando você vê algum rebu, você pode saber, é brasileiro, né? Povo feliz, alegre, povo que te cumprimenta, que fala com você, que dá carona para as pessoas. Então, como é que você vai ter esse senso, né, pastor, dessa cristandade, se às vezes não dá a mão nem para quem está do teu lado, dentro da igreja? Então, às vezes chega um curdo, uma língua estranha, uma veste diferente, uma comida que você não conhece. Dá a mão, sabe por quê? Jesus morreu por ele também. Amém? Aleluia! Queridos, nós ministraremos ao Senhor agora uma canção chamada Divino Companheiro. Quem se lembra dessa canção? É lá do baú, né? Como eu disse, a gente começou a cantar muito jovem, por isso que a gente lembra de todas elas. Mas é uma bênção, porque o Senhor sempre fala. Eu amo aquele texto dos evangelhos, quando os discípulos estavam tristes, caminhando sozinhos. E de repente chega um homem e eles falam: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Ele fala: por que estás tão tristes? Oh, meu Deus do céu! Não está morto, mas vive e reina para todo sempre. Aleluia! E é esse o nosso divino companheiro, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Cante conosco, celebre. Nairo, seja retorno. Companheiro no caminho, sua presença se
aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Queridos, ministramos agora ao Senhor uma canção que está no primeiro CD, Simples Gesto, chamada Ressuscitou. Nós não poderíamos deixar de ministrá-la. Hoje é Páscoa, não é verdade? A gente recebeu tantos e-mails, tantos recadinhos no Facebook, no Twitter, não sei mais aonde. Páscoa, Páscoa, Páscoa. Mas será que todos nós sabemos de fato o real significado? Mais do que um ovo, um chocolate ou um coelhinho que simboliza? Queridos, Jesus ressuscitou. Por isso estamos aqui, amém? Para sustentar o testemunho dessa verdade. E essa música fala muito alto ao meu coração, porque eu a compus 2 semanas após o falecimento da minha mãe. Eu estava indo lá no jazigo, no Jardim das Palmeiras, chorando. E o Espírito Santo me diz: por que você está chorando? Essa já cumpriu o propósito, já descansa no seio de Abraão. Agora pega o quilo que eu te dei e segue a tua carreira. E vai evangelizar, e vai cantar, e vai dizer que eu ressuscitei. E esse é o bálsamo que nos consola, a mim e a você. Amém? Então seja edificado em nome de Jesus. Por que choras tu, mulher? Pelo teu Senhor, Ele não está aqui. Já ressuscitou, removida a pedra está. Vive o teu Senhor, vai dizer aos teus: já ressuscitou, já ressuscitou. Por que choras tu, mulher? Pelo teu Senhor, Ele não está aqui. Já ressuscitou. Removida a pedra está. Vive o teu Senhor, vai dizer aos teus:
já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou. As crianças nesse momento, é que eu não estou vendo, as crianças já subiram, né? O papai e a mamãe que está com seu filhinho aqui, pode levar lá em cima, tá bom? Eles já estão ensaiando para a apresentação dia 29 de abril, 26 de abril, aqui na igreja, que vai ser a cantata infantil, dia 26 de abril. Aproveitando essa música, essa canção, talvez você entrou aqui hoje com o coração apertadinho, um problema lá na sua casa, um problema com o familiar, uma enfermidade, talvez um problema financeiro. Vamos colocar a sua vida agora nas mãos do Senhor Jesus, nesse que venceu a morte. Fique em pé na presença do Senhor, se você assim o deseja, colocar a sua vida no altar do nosso Deus. Senhor, toma agora, Deus, as aflições do teu povo, as ansiedades, as angústias, aquelas coisas que aterrorizam a alma, aquelas preocupações, Senhor, que minam a fé, que minam a força, e coloca agora, faz repousar em cada vida nessa hora, do teu poder majestoso, do teu amor, da tua graça, doce e preciosa graça, que cura, que salva, que restaura, e das tuas maravilhosas misericórdias, que abrem novas portas, novas perspectivas para a nossa alma, para o nosso coração. Ó Espírito Santo, repousa em cada coração aqui nessa hora. Toma a aflição do teu povo e faz, ó Deus, o milagre em cada vida. E faz, ó Deus, o agir do Senhor em cada coração. Toma, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos. Quero chamar o pastor Ilquias. Quero convidar a irmã Neliene e os filhos lindos ficarem em pé, para todos conhecerem a família desse servo de Deus. Queria que a igreja desse uma salva de palmas a eles. São muito bem-vindos. Já fomos muito abençoados pela manhã com a palavra tão especial do pastor Ilquias, e nosso desejo é que Deus o use para falar ao teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? É bom poder estar aqui, é bom poder repartir esse momento com vocês. Eu trago também aqui o abraço da minha igreja, que é a primeira igreja batista ali em Caldas Novas. Estou ali há 14 anos e militando nessa boa milícia. E Deus tem nos dado o prazer de poder compartilhar também de afetos profundos dentro do reino de Deus enquanto pastores. Um homem que eu admiro muito é o pastor Carlos. Estão muito bem servidos de pastor, um homem muito ético e que sabe no que acredita, né? E eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. O tema de hoje
proposto é discipulado que transforma vidas e famílias. Gálatas capítulo 4, verso 19, diz assim a palavra de Deus: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos ler todos juntos, mesmo que dê um atropelo das versões, não há problema. Vamos lá? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te agradecemos por esse privilégio de nos reunirmos como igreja para celebrar um tempo tão precioso na história dessa comunidade. Não é outra coisa senão uma história de milagres, uma história de um Deus que tem feito. A palavra diz que o Senhor é o Deus que opera tudo em todos. E obrigado porque o Senhor tem feito uma grande obra aqui nesse lugar. Que o Senhor possa continuar agindo nos meus irmãos e através deles. E que aquilo que temos, ó Deus, para avançar enquanto propósito, Senhor, aqui nessa terra, nos faça cumprir. E sobretudo, Deus, o princípio maior da nossa existência, que é a missão que o Senhor nos confere a todos nós como homens e mulheres do Senhor. Nesta hora, Pai, em que a Tua palavra será ministrada, nós te suplicamos, Deus, fale conosco. Existem muitas vozes, mas é a Tua que pode calar ao nosso coração como verdade absoluta. Então fale conosco com autoridade, com liberdade, e nós abrimos o nosso coração e queremos ser uma boa terra para que essa semente poderosa caindo possa germinar e frutificar em abundância. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã nós ministramos também sobre o tema discipulado e falamos um pouco sobre pequenos grupos, especialmente falei sobre relacionamento. Se vocês guardaram pelo menos os 4 princípios de humanidade, eu já fico feliz, já dá para ir embora tranquilo. Quais são? Oxe, vamos lá. Princípio da relação, reciprocidade, intimidade e presença. E falamos sobre o desafio do relacionamento, que é dançarmos a dança harmoniosa. E eu dei um nome para isso, usando aí a expressão de João Damasceno. Quem se lembra da expressão ou da palavra pericorese, que define o caráter familiar de Deus. Um Deus que nos convida a dançar a dança harmoniosa do relacionamento. E hoje então estaremos ministrando sobre discipulado que transforma vida e famílias. Veja só, a palavra de Deus nos diz no texto que acabamos de ler, e é o apóstolo Paulo que traz essa reflexão. Ele fala de um sofrimento como que alguém tendo dores de parto. Alguém já teve essa dor de parto aqui? As mulheres que estão aqui, que já tiveram filhos, eu não sei o que é ter uma dor de parto, mas sei o que é estar ao lado de uma mulher com dor de parto por 24 horas quase ininterruptas. É um negócio assombroso, né? E Paulo diz então que o sofrimento que ele tinha para formar o caráter de Jesus na vida dos seus discípulos era particularmente apontado aqui como algo doloroso, como sofrimento. Veja só, não podemos pensar em discipulado como um processo tranquilo. Nunca foi e nunca será. Primeiro que o chamado para o discipulado é o chamado para negar-se a si mesmo. E esta autonegação numa cultura exacerbada, em que traz nesse exagero o sujeito como centro de tudo, em que cada um é senhor de si, imperador de si mesmo. Chamar para a renúncia é chamar para o confronto. Negar a si mesmo, tomar cada dia sua cruz e seguir a Cristo, não é uma tarefa pequena. E Paulo diz então sobre esta dor de parto, até que então Cristo fosse, olha o texto, formado em vós. Irmãos, estamos vendo um tempo de aculturamento cristão. Eu diria, talvez seja uma das estratégias mais ricas de Satanás, é trazer este aculturamento cristão como substituição ao discipulado. As pessoas se acostumam a cantar canções cristãs, a ler a Bíblia que o cristão lê, a ter uma postura aparentemente cristã, mas Cristo não foi formada dentro dela. Ela não passou por esse processo de transformação. Elas vão sendo aculturadas.
E isso é tão verdade que há uma dança da cadeira no meio cristão, em que você nunca sabe o paradeiro de fulano e ciclana. Está numa igreja X, Y, Z, e aí o alfabeto é pequeno, porque passa por muitas realidades, e sempre dizendo que Deus as direcionou, e na verdade o Senhor que diz ter direcionado para aquela ou aquela outra igreja, nunca o direcionou à cruz, porque faltou Cristo ser formado dentro dela. O maior desafio para nós, irmãos, não é e nunca foi levar pessoas a Cristo, mas é necessariamente formar o caráter de Jesus na vida daqueles que se achegam a nós como igreja. E é uma tarefa que não dá para nem de longe fazermos como a mentalidade fordista propõe, que é o discipulado em série. Bobagem. Não é possível formar discípulos em série. Discípulo é um negócio que dá muito trabalho e é preciso andar junto, é preciso caminhar. Me recordo do método de Jesus, e esse método de Jesus, ele encontra respaldo, inclusive no Velho Testamento, quando a Bíblia diz que você deve ensinar o menino, completa a frase, ensina o menino o ou no. Não é o caminho em que deves andar, mas no caminho. E esse método peripatético, que é o andar junto, quer dizer, olha, não diga para o seu filho, olha, vai por ali, que ali é o caminho da honestidade. É você dizer, anda comigo, e você vai ver comigo que é ser honesto. Vai por esse caminho, que esse é o caminho do perdão. Não, você aprende a perdoar e vive a vida de um homem que perdoa, e fala para o seu filho, olha para mim e aprenda a perdoar comigo. E é isso que Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Esse é o método de discipulado, é andar lado a lado, é relacionamento, em que eu aprendo a me relacionar com Deus e vou replicar esta vida com Deus na vida do meu irmão e vou ensiná-lo, não a partir de nenhuma metodologia específica, mas a partir dessa experiência de um Cristo que já foi formado em mim, e por ter sido formado em mim, eu posso então reparti-lo através da minha vida. Então tome cuidado com qualquer aculturamento cristão, porque isso não produz transformação. Precisamos, irmãos, levar a sério essa questão. Paulo então fala desse sofrimento que é formar Cristo no coração das pessoas. Aliás, se você pudesse trazer uma definição da palavra discipulado, você pensa em alguma? Existem várias. Se eu te perguntasse, defina discipulado, o que é que você pensa na sua mente? Rapidamente. Eu diria para os irmãos que o discipulado é a tarefa sobrenatural de formar Cristo na vida das pessoas. Não é uma tarefa natural, uma tarefa sobrenatural. Não há metodologia humana, não há nenhum tipo de proposta, de nenhum treinamento que seja capaz de gerar discípulos, senão essa tarefa sobrenatural. Irmãos, quando nós queremos confrontar conceitos e verdades que as pessoas têm em suas mentes, e queremos usar até mesmo da palavra a fim de transformar os seus conceitos e valores, nós vamos ter um problema grave. Porque quando você vai de mente para mente, o que eu penso e o que o outro pensa, o meu pensamento e o seu pensamento nada mais é do que um ponto de vista. Mas a obra do discipulado vai para além de confrontar pensamentos e conceitos, mas é confrontar o reino das trevas que opera no coração daquela pessoa, mesmo que ela não tenha conhecimento disso. Como diz Efésios capítulo 2, outrora, ou seja, antes de Jesus, o que diz a palavra? Outrora andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Em outro momento, ou seja, antes de Jesus, eu e você estávamos debaixo de um império, e é um império tenebroso. Conhecendo, tendo noção disto ou não, quando nós vamos evangelizar ou discipular, estamos falando de um confronto de reinos. Então, mais do que você preparar uma lição, um conjunto de versículos e propor a ensinar, é preciso dobrar os joelhos, orar e orar mais um pouco e um pouco mais e bastante, até que então este reino no coração daquele que está perdido e que está tentando, se achegar à luz, possa ser transformado. Não aculturado, mas transformado. Eu diria então, mais do que uma relação mente para mente, é alma para alma. É preciso orar, e orar muito,
você pode ter certeza de que isso funciona. Eu sou o resultado disto. Eu me lembro de, ainda menino, tenho 26 anos de fé cristã, em que me lembrava do meu avô, um assembleano. A irmã aqui é prima, eu tinha um avô primo assembleano. Ele era analfabeto de pai e de mãe, ele abria a Bíblia de cabeça para baixo e começava a ler, entre aspas, ler. Ele recitava textos longos e falava do amor de Cristo. E gastava horas e horas e horas e horas intercedendo pela família toda incrédula. Meu avô morreu depois de 28 anos de intercessão. E eu fui o primeiro fruto. E desse fruto, hoje somos mais de 40 pessoas na mesma família, todas rendidas a Cristo. Porque um homem acreditou que era possível ganhar vidas pela intercessão. Mais do que você ter métodos, é preciso, para que esse Cristo seja formado na vida das pessoas, que você entenda que não é uma relação mente para mente, porque aí é ponto de vista, eu fico com o meu, você fica com o seu. Mas quando você compra uma briga espiritual de intercessão por aquela pessoa, a palavra semeada começa a fazer um rebuliço dentro da alma daquele sujeito. É temperada pela oração, e aí tem poder para transformação. Irmão, o discipulado é uma tarefa sobrenatural. Não se faz discipulado sem joelhos dobrados. Bobagem quem acredita diferente. Não se forma Cristo na vida de alguém só com alguns textos bíblicos. Isso pode não passar de um aculturamento cristão. Mas é através da intercessão, em que no mundo espiritual esta briga é comprada, e que você diz, vou até o final, porque o meu Redentor vive. Eu sei que Deus dará àquela pessoa a vitória de que Cristo seja formado dentro dela. Veja, se eu tenho essa definição de discipulado, eu queria propor para os irmãos pensar também sobre uma definição de discípulo. Não é minha essa frase, mas alguém já disse que discípulo não é aquele que sabe o que o mestre sabe. Discípulo é aquele que vive o que o mestre vive. Saber o que o mestre sabe não é difícil. Estamos, irmãos, vivendo numa cultura que tem literalmente feito um culto ao conhecimento. Nunca fomos bombardeados de tanta informação como temos sido nos dias atuais. Está se tornando uma coisa desgastante. É uma avalanche de textos, pregações, vídeos, versículos. Há muita informação no meio cristão. E não somente um culto à informação no meio cristão, mas um culto à informação de forma generalizada, como se o conhecimento pudesse nos libertar. De certa forma o faz, a educação tem seu lugar, mas a nossa alma não é libertada só por conhecimento. Temos então um perigo a caminho, eu diria que já está em andamento, e precisamos fazer uma separação para que eu e você não caiamos nessa arapuca de Satanás. Porque há dois evangelhos vigentes nos dias atuais, na minha ótica. O primeiro evangelho é o evangelho do discurso, e o outro evangelho é o evangelho do caminho. O evangelho do discurso acredita que pessoas serão formadas a partir, da informação. O evangelho do caminho acredita que pessoas são formadas no mundo espiritual a partir do relacionamento. Eu acredito de que o evangelho do discurso já mostrou ser falido, porque o número de pregações, de informação, de livros não tem freado um monte de mazelas humanas nos dias atuais. Um dia desses eu fazia uma autocrítica, porque eu também sou parte dessa história, como você também o é. Se a Bíblia diz que aonde o Senhor está, a história é mudada, diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos dados que mostram um crescimento assombroso do cristianismo no nosso país. Se você tem acompanhado nas últimas 4 décadas, a multiplicação de igrejas, eu me recordo quando cheguei a Caldas Novas, tínhamos pouco mais de 8 igrejas, hoje temos mais de 150 igrejas, são mais de 70 rótulos, alguns rótulos com vários endereços, digamos assim. Veja, não ganhamos nada porque aumentamos o indicativo de que somos mais cristãos do que éramos há 40 anos atrás. Temos vivido uma crise moral, uma crise ética, como nunca antes vivemos.
se o cristianismo é eficaz, se a palavra é poderosa, se a igreja é um divisor de águas na história humana, como nós encontramos na Inglaterra, na história dos Estados Unidos e de outras nações, por grandes avivamentos que o cristianismo propôs, através de grandes nomes, como John Wesley. Se entendemos que a fé faz diferença, o porquê que estamos vivendo uma degradação na história do nosso país e em outras nações. Significa que nós não estamos conseguindo formar Cristo no coração das pessoas, mas estamos aculturando-as a um evangelho que mais me parece com o evangelho discurso. Estamos literalmente ensinando as pessoas a virarem papagaios da fé. E elas falam bonitinho, direitinho, reproduzem, mas não sabem apresentar qual é de fato a razão da sua fé. Nos falta, irmãos, o evangelho do caminho. E esse evangelho do caminho diz que é de casa em casa, no meio de gente. Isso envolve relacionamento, olho no olho, andar junto. Ninguém pode ter a pretensão de formar Cristo na vida do outro sem que haja uma caminhada lado a lado. E não é rápido. Não tem um botão em que eu aperto em que sai ali 30 novos discípulos depois de 3 meses. São anos, 3, 6, 10 anos, às vezes, para que Cristo seja de fato formado na vida de uma pessoa. É preciso então separar o evangelho do discurso do evangelho do caminho. O Cristo que me propõe um evangelho diz que esse evangelho é na verdade uma caminhada, e que subentende uma caminhada que nos chama para intimidade, para relacionamento. Tem um autor que eu admiro demais, Dietrich Bonhoeffer. Amo a leitura que ele faz de discípulo e de discipulado. E ele tem uma frase que diz o seguinte: a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de profunda obediência. Escute só, a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato extremo ou profundo de obediência. Uma ocasião eu ministrava sobre o tema liberdade na igreja, e eu estava avaliando 2 momentos distintos. Um em que Freud falava de um mal-estar na civilização, e esse mal-estar era decorrência dos muitos freios que a cultura produzia nas pessoas, e isso provocava um monte de doenças emocionais. Não demais, freios demais, e as pessoas não tinham liberdade. Zygmunt Bauman, num texto correlato, reinterpretando Freud, vai dizer que hoje o mal-estar não vem pela falta de liberdade, mas pelo excesso de liberdade, com a qual liberdade a maioria de nós não sabemos lidar. Somos tão livres que nos tornamos escravos dessa liberdade, porque não sabemos como usar mais essa extrema liberdade que temos ou que acreditamos ter. E aí Dietrich vai dizer uma coisa fabulosa, irmãos. Ele diz: se você é discípulo, você vai na sua liberdade devolvê-la a Cristo. Sou tão livre, que escolho devolver a minha liberdade a Cristo. E eu diria, fundamentado em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo. O que diz a palavra? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebe? Se você acredita que a verdade, e essa verdade é Cristo, te libertou um dia, essa liberdade te faz pensar. E à medida em que você pensa sobre o preço da liberdade espiritual que temos, devolvemos a liberdade humana a Deus, porque discipulado é o caminho da renúncia. É preciso negar-se a si mesmo. E isso não é, irmãos, um desafio pequeno. Nunca foi, e nessa cultura nossa, menos ainda, não é um desafio pequeno, em que o nosso ego está inflado demais, sabemos demais, temos informação demais, melhoramos economicamente. Essa é a realidade da nossa nação. Aqueles que quase nada tinham agora já podem ter o seu carro, sua casa, e somos hoje senhores da nossa própria história, entre aspas o digo, porque não creio ser isto uma verdade. Veja, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dietrich então me chama a atenção para o uso da liberdade. Irmãos, eu não quero ser livre. Nesse sentido humano, eu não quero ser livre.
porque a liberdade me joga para bem longe da cruz. A cruz é um chamado para usar a liberdade de uma forma digna. Eu a uso para amar, para servir, para repartir, mas fora dessa dimensão, a liberdade é algo que eu não quero ter, porque eu não quero viver a minha vida. Eu acho que não vale a pena vivê-la, senão a vida de Cristo em nós. Tem 26 anos que eu caminho com o Senhor. Digo para os irmãos que não é uma tarefa fácil. Há aqui pessoas muito mais maduras. E eu lembro de Paulo, e isso me traz uma referência muito grande. Ele diz: olha, esse corpo não quer obedecer. Ele fala que chega ao ponto de esmurrar o próprio corpo, claro que ali de forma figurada, para sujeitar este corpo à obediência de Cristo. Nós não iremos encontrar um momento em que a nossa carne receberá alta, em dizer: olha, você está pronto, curado, siga. Não. Não há independência, não há autonomia para o discípulo. Se você for avaliar o processo de autonomia numa perspectiva humana, normal, desenvolvimento humano, creio que o que mais nós queremos é formar filhos autônomos, que aos 18, 20, 22 anos consigam dar sentido à própria vida, casar, trabalhar, se manter. Não é um sonho de todos nós pais? Mas a palavra autonomia é lei própria, autos, de si, nomos, lei, autonomia, lei própria. Para o discípulo não existe uma lei própria, portanto não existe autonomia espiritual, existe cristonomia. É a lei de Cristo imperando em mim, através de mim, se é que eu quero ser um discípulo. Não dá para pensar em autonomia na perspectiva espiritual. Imagino que seria um desafio para qualquer pastor pastorear um rebanho que cada um tem a sua lei particular. Enquanto igreja temos uma única lei, e essa lei é Cristo, e é Ele quem reina, é Ele quem direciona. Nós temos aqui, irmãos, na nossa situação atual, 3 grandes desafios ao discipulado, e eu vou tentar ser breve, não vou estender. De manhã tinha almoço, à noite não tem churrasco, então vou ter que ser bem breve, porque eu quero não ocupar os irmãos além do que eu devo ocupar. Mas 3 referências ou 3 desafios ao discipulado nesse contexto atual. O primeiro desafio que eu diria para os irmãos é perda de referenciais. Se você for observar, você vai perceber uma dominância exagerada do relativismo. Antigamente você chamava um jovem para corrigi-lo num ato de pecado e usava a palavra, e aquilo calava o coração como disciplina espiritual, e ele sujeitava a disciplina. Se você chamar hoje, não um jovem, mas qualquer pessoa, para corrigi-lo no ato em que ele comete um pecado contra a palavra, ele vai dizer expressões do tipo: depende, pastor. Como assim? É o seu ponto de vista, não o meu. Eu não penso desse jeito. E é comum romper ou fazer uma ruptura com a igreja e buscar uma outra igreja com a qual ele pode se afiliar e que concorde com aquele ato delituoso dele. Veja, irmãos, há uma perda de referenciais. Eu diria como nunca antes. Dentro desse processo de perda de referenciais, eu chamaria atenção para a crise da paternidade. Nós vamos encontrar um momento em que os pais, de forma geral, se ausentaram da tarefa de apontar caminho, de ser uma lei dentro da família. Nós temos um momento em que o pai sai de cena, deixa a cadeira vazia. E aí nós temos um momento em que as mulheres revolucionaram o mundo e deixaram a cadeira vazia. E hoje quem cria filho não é pai nem mãe, sei lá quem é. Talvez a creche, talvez a escola, e vamos cobrar da Dilma que ela dê conta de formar bem nossos filhos. Ah, irmãos, ninguém forma filhos senão pai e mãe. E nós temos hoje uma grande crise da paternidade, que é resultado pior. O que nós temos hoje é um grande problema com figuras de autoridade, com limites, com honra. E aonde isso começa? O câncer começa dentro de casa, quando o pai deixa de ser a referência maior para ensinar, para educar os seus filhos. Estou falando de forma geral. Espero estar falando a homens que aqui estão, que sabem o seu lugar em Deus, de sacerdócio dentro da casa, de serem profetas dentro de casa e não deixar a cadeira vazia. Mas há uma grande crise de paternidade. E aí para o menino dar um tapa num policial, desrespeitar uma autoridade política ou qualquer outra autoridade, é daqui para ali. Porque há uma perda de referencial. As figuras de autoridade de forma geral estão sob júdice. E não há mais um respeito às autoridades.
Irmãos, houve o tempo em que um aluno entrava em sala de aula e quando a professora entrava, se havia burbúrios, conversas, rapidamente. Hoje, se um professor ousar falar um pouquinho mais alto do que deveria, é provável que tenha sua vida retirada por facadas, por tiros, e não haja nenhum respeito em favor dessa figura de autoridade que é uma professora dentro de uma sala de aula. E aí nós temos então isso de forma exagerada em todas as vias em que autoridades exercem o seu papel. Há uma crise. Vocês conseguem perceber isso? Eu estou filosofando aqui. Vocês conseguem perceber essa crise no campo das autoridades? Não há mais autoridade. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Essa ideia de honra pai e mãe, irmãos, não é para restringir-se a honra pai e mãe. É porque quando eu aprendo quem é a autoridade sobre mim e eu me remeto a meu pai e minha mãe, não será difícil me submeter às demais autoridades, inclusive a autoridade de um pai eterno. Há um outro desafio além dessa perda de referenciais, que é a verdade vista como ponto de vista. A verdade deixou de ser um aspecto absoluto. Estou falando da verdade eterna. Deixou de ser um aspecto absoluto e tornou-se apenas um ponto de vista. A impressão que eu tenho é que nós estamos como esta geração, como humanidade, trucidando a Bíblia, a interpretando ao nosso bel prazer no Evangelho à la carte, e cada um se serve do versículo que vai afim às suas necessidades, mas não consegue aderir à palavra como um todo, porque a verdade tornou-se, e isso não só em relação à palavra, a tudo mais, a verdade tornou-se um ponto de vista. Se a verdade é um ponto de vista, qual a garantia que você vai convencer alguém dessa verdade que é a palavra? Só pela oração, irmãos. Por isso que eu dizia que discipulado envolve os joelhos dobrados, só pela intercessão. Ou você bota a boca no pó, clama, ou tudo que você terá é mais um ponto de vista para apresentar para alguém que já tem um e possivelmente vai descartar o seu. E uma terceira questão, que também é um desafio ao discipulado, é a vulgarização e a desautorização do sagrado. Eu me lembro da época que passar em frente a um templo, seja ele evangélico ou católico, só a ideia de passar em frente a um templo, subentendendo, entre aspas, que Deus estava ali, algumas pessoas faziam sinais e outras referenciavam. Você é dessa época em que passar em frente a um templo era sinônimo de você ter que reverenciar porque ali tinha um Deus. Irmãos, hoje na verdade há uma avalanche de assalto a templos. Roubaram, a Bíblia do meu pastor de jovens há pouco tempo atrás. Tentaram levar o carro, não conseguiram, limparam o que tinha e levaram até uma Bíblia. Subentende que era, e a Bíblia bem surrada, toda riscadinha, não era uma Bíblia que podia passar para frente. Subentende que era um ladrão cristão, olha só, um ladrão cristão, um homem temeroso, que imagino que até orou para ter êxito naquela tarefa, e conseguiu, levou a Bíblia. Então perdeu-se referência. Tivemos há 15 dias atrás, 3 horas da tarde, assaltantes fortemente armados entraram num templo de uma igreja cristã na nossa cidade, em Caldas Novas, surraram a esposa do pastor, coronhada, limpou a igreja, levou mais de 30 mil em recurso, limpou os irmãos em frente à polícia civil. Você tem noção do que é que representa o sagrado para as pessoas no nosso contexto? Eu diria nada, absolutamente nada. Então nós temos essa vulgarização, essa desautorização do sagrado, em que Bíblia, se você andasse com uma Bíblia no carro, possivelmente seu carro não seria roubado, Só não mexe não com esse povo aí, mexeu com esse povo dá azar. Leva o carro, leva a Bíblia, se tiver junto, leva você também e faz um estrago, porque Deus, Bíblia, pastor, templo, fé, irmãos, isso virou uma piada. Essa é uma grande verdade. Então, quando eu estou diante de perda de referenciais, diante da verdade como ponto de vista, diante da vulgarização e da desautorização do sagrado, fazer discípulos não é uma tarefa fácil. Por isso temos que orar e orar um pouco mais, e orar sempre, sem cessar, para que Cristo seja formado no coração das pessoas. Porque se não for uma obra sobrenatural, iremos aculturar pessoas e não levá-las a Cristo.
Vou acelerar aqui a minha fala. Os novos seguidores de Jesus, nesse tempo, querem sim um cristianismo, mas um cristianismo sem cruz e um cristianismo sem Cristo de preferência. Dá para ser? Dá, então eu quero. Eu sou cristão, sem cruz e sem Cristo. Não é possível, irmãos. Não existe cristianismo sem cruz e sem Cristo. Ou seja, sem obediência, sem renúncia, sem submissão. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado. E o cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. Portanto, torna-se apenas uma ideia ou um mito. O cristianismo sem Cristo e sem discipulado torna-se apenas uma ideia ou um mito. É preciso ir um pouco além. O discipulado que vai transformar vidas e famílias pressupõe todo esse traço que eu estou trazendo na minha fala aqui. Ou caso contrário, iremos apenas aculturar pessoas. Eu amo a teologia da graça. Eu não consigo imaginar algo mais profundo do caráter de Deus do que a graça de Deus. Não consigo imaginar. Quando eu leio Efésios, em que a palavra me chama a atenção e diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é, na verdade, para mim, aquilo que revela melhor o caráter de um Deus que é amor. Mas, amados, entenda que existem dois tipos de graça. E hoje temos o império de um discipulado pela graça, mas eu chamaria de uma graça barata, fazendo coro com Dietrich Bonhoeffer. Uma graça barata. Só a graça preciosa pode transformar pessoas simples em pequenos cristos. Graça é graça, mas não pode ser barata. Eu gosto de contar essa história, porque é da minha infância, já contei 1 milhão de vezes, está gravando, alguém já deve ter ouvido por aí. Veja só. Éramos muito pobres, e uma vez por mês, nosso pai fazia a compra, e que tinha que durar o mês inteiro. E naquele dia, comprava-se o iogurte. Uma cartela com 6, como hoje, não é diferente. E éramos 3 irmãos, e tínhamos que repartir aqueles 6 potinhos entre 3 irmãos. Ah, irmãos, que lentidão para tomar um iogurte. Que lentidão. O primeiro eu tomava rápido, né, porque estava 1 mês esperando, mas o segundo copinho de iogurte era devagarinho com o dedo. Devagarinho. E eu quero trazer isso como uma metáfora para pensar o que eu vou dizer agora. Eu poderia pensar: não custou nada para mim, por que não tomar rapidamente? Mas eu me lembrava do meu pai ganhando muito pouco, saindo 6 horas da manhã para o trabalho e chegando 6 da tarde, cansado, sujo de graxa, para ganhar uma mixaria. E ao final daquele mês de muito trabalho, comprar uma cartela de iogurte era muita coisa. Eu poderia dizer: não custou nada para mim, mas custou muito caro para o meu pai. Eu não podia tratar aquele iogurte de qualquer maneira. Dietrich Bonhoeffer vai falar que a graça preciosa entende que não custou nada para nós, mas custou muito caro para o pai entregar o seu filho na cruz, e para o próprio filho se entregar no Calvário por mim e por você. Eu não posso tratar a graça de qualquer maneira. E eu então leio para os irmãos um fragmento do texto que está no livro O Discipulado do Dietrich, que ele diz o seguinte, muito conhecido inclusive esse fragmento: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Mas a graça preciosa é preciosa porque chama ao discipulado, e a graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo é preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por justificar o pecador. É graça e é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Vocês foram comprados por preço, dizem as Escrituras. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus,
A graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que seu Filho fosse preço demasiado caro para pagar pela sua e pela minha vida. Antes o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Eu creio nesse tipo de graça, numa graça que leva em consideração o grande preço pago por mim no Calvário. Não uma graça barata que me faz viver um evangelho à la carte, ao meu gosto, mas que me chama para o uso da liberdade, como fui capaz de dizer para os irmãos agora há pouco. Sabendo que sou livre, digo: Senhor, não quero essa liberdade para mim, eu a devolvo a Ti, e quero não viver mais a minha vida, mas a vida de Cristo em mim, porque eu sou discípulo. Que o Teu caráter seja formado em minha vida. Apenas citando para finalizar, um discipulado que transforma a vida e famílias só é possível na centralidade de Cristo, no retorno ao Evangelho, a partir do foco na cruz e no retorno à oração. Vou repetir: na centralidade de Cristo, no retorno ao Evangelho, a partir do foco na cruz e no retorno à oração. Como diz Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A igreja tem uma grande tarefa para esse ano, e talvez para os próximos anos, enquanto Cristo não chamar vocês, e não nos chamar, porque também somos igreja. Formar discípulos, irmãos, eu acredito que vou dizer aqui, é o maior desafio da igreja contemporânea. Não é difícil encher templos, mas é difícil formar pequenos cristos, a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos orar agora e pedir a Deus que nos ajude. E quem sabe um dia falar como Paulo disse aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 11: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Oro, pastor Carlos, irmãos desta igreja, desta comunidade, que os irmãos jamais abram mão de Cristo, da cruz, do Evangelho e da oração. E que Cristo faça com que esta igreja multiplique o número de discípulos, não o número de pessoas aculturadas ao Evangelho, mas pessoas transformadas pelo poder da palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar? E nessa oração eu quero dar duas direções. A primeira, quero sugerir que você agradeça, porque Cristo foi formado, foi gerado dentro de você. Comece então em oração a agradecer: Senhor, obrigado, porque um dia eu dei muito trabalho para o Senhor, mas porque alguém insistiu em orar por mim, em me discipular, em me ensinar a amar o Senhor, em me ensinar a te obedecer. Os anos foram se passando e Cristo foi formado em mim. Eu hoje sou discípulo. Agradeça ao Senhor por isso. E a segunda oração que eu quero que você faça antes de eu orar, finalizando a minha parte, você ora para que Deus te use para formar novos discípulos, e eu te dei o padrão de como se formam novos discípulos. Aliás, a palavra nos deu um padrão. Eu queria que você gastasse algum tempo, mesmo que breve, fechasse seus olhos e pudesse orar, primeiro agradecendo, depois falando: Senhor, me desafie, porque eu quero ser um multiplicador de discípulos. Fale com Deus agora, ore ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, e nós queremos nesta noite Te agradecer, porque depois de longos meses e até anos, Cristo foi formado, foi forjado dentro de nós. Queremos Te louvar por aqueles que foram usados por Ti para nos apresentar o Teu Evangelho. Mais do que isso, insistiram em nos discipular, em nos ensinar vida na vida, a como amar o Senhor, a como Te obedecer, a como servir pessoas servindo a Ti. Quero Te louvar, ó Deus, pelos homens e mulheres de Deus que passaram pela vida dos nossos irmãos, pela minha vida, e que forjaram Cristo em nós. Ah, Deus, como é bom poder saber que Cristo não é uma ideia, que a fé cristã não é um mito, é a vida do Senhor dentro de nós, operando todos os dias,
nos transformando de glória em glória, até nos tornarmos um dia perfeito. Mas nessa noite, Pai, queremos orar também, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos desafie, e nos dê direção, poder, graça, discernimento, ousadia, para sermos multiplicadores de discípulos, vida na vida. Deus, nos ajude a imitar o Senhor, para que um dia possamos, como Paulo dizer, sede pois meus imitadores, como também sou de Cristo. Deus, que o teu evangelho, que a cruz, que Cristo, que a oração possa encontrar um lugar nobre na nossa história cristã, Senhor. Nós não queremos, aliás, rejeitamos qualquer aculturamento cristão. Queremos ser transformados todos os dias, até sermos dia perfeito. E eu quero te louvar, porque a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor começou em nós, tu és fiel para completá-la até o dia final. Deus, nós nos alegramos em ti. Abençoe o pastor Carlos, Deus, sua esposa, os ministros desta casa, esta comunidade, que mais do que 2015, mas toda a história desta igreja seja marcada por discipulado, um discipulado que inclui Cristo, que inclui cruz, que inclui oração. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo privilégio de repartir com vocês a alegria desses 14 anos de existência. Pastor, com quem está a palavra? Com você. Queridos, vamos ministrar ao Senhor uma canção. Já cantamos aqui, mas decidimos em trio. Não poderíamos deixar de ministrar ao Senhor. Canta, minha alma. Temos muitos motivos para cantar, não é verdade? Para celebrar o Senhor, que vive, que reina, que opera, que age em nós. Então, se você sabe essa canção, cante conosco. Que segurança desfruto do gozo da luz, e por Jesus sou filho de Deus. Ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Amparado, então eu me senti, anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Canta o Senhor.
E a gente encerra a nossa participação. Obrigada, pastor. Fomos muito edificados pela palavra do pastor Ilquias. Contem sempre conosco, estamos aí para servir. E se você quiser nos levar para casa, os CDs estão ali. Simples Gestos por Você e Mulher. Nós temos um estilo bastante peculiar, que a gente canta música popular brasileira cristã. Então, se você gosta de uma bossa, de samba, de choro, você vai poder ter nesse trabalho. E o CD Mulher são 10 canções minhas sobre mulheres da Bíblia. E um bônus track, que é a melodia sentimental de Vila Lobos, no autêntico choro. Então, o trabalho está bem bonito. E esse ano a gente deve ter novidades por aí. A gente volta, né, pastor? Acho que a gente pode voltar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Amém? A gente teve 2 pedidos e a gente vai cantar, né? Brincadeira. Se você sabe, cante. Se você não sabe, canta também. Lá, papapá, tchu, tá valendo. Vamos lá? Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o Jesus, que cuida de mim noite e dia, sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor na Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma Ele acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. E o mestre que passou na Galileia, chama-se Jesus de Nazaré. Ele está comigo, não temo o perigo. Aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Põe tua mão na mão do Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, Ele acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, O pastor Carlos está pedindo mais uma. O cachê vai ser mais caro, mas não. Só queria deixar claro isso. Qual poderia ser? O amor que pode tudo mudar. O marido falou, né? A gente obedece, né, meninas? Submissão é um princípio importante, né?
O amor pode tudo mudar. Se achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se dedicar a alguém que se encontra perdido, olhando pra você como quem faz o perdido, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transforma montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é a razão de toda esperança, Ele é esperança quando falta razão. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transforma montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é a razão de toda esperança, Ele é esperança quando falta razão. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. Cadê a Candace? Cadê a Candace? Veio não? Ah, Candace tem um furo hoje comigo. Mas é próprio da idade, 14 anos. A Candace foi a primeira nenezinha da igreja. Ela chegou, aí eu ia mostrar o tamanho que está a igreja hoje, né? Ela tem 14 anos, mas já está da minha altura. Nós estamos entrando na adolescência, né? É isso, né? O pastor Ilqueza é psicólogo. Adolescência, estou errado não, né, pastor? Estamos entrando numa fase nova. Ano que vem nós vamos... Ano que vem não. Quarta-feira agora, a gente tem uma reunião aqui muito importante para discutir a construção da igreja, viu, Hélio? Ano que vem a gente vai cantar na sede própria, em nome de Jesus. Já está convidado. A Hélio, o pastor e o que já estão convidados. Se vocês falam, não vierem, a igreja já vai saber, né? Eles estão aceitando já de prontidão, amém? Quem gostou, valeu? Muita gente visitando hoje. Turma dos atletas de Cristo aí, sejam todos bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Muitos convidados da igreja, que bênção. Muito bom. Pastor Marquinhos, que bom. Joyce, que bom. Uma alegria tê-los vocês. Domingo que vem continua a festa. Olha que legal, não é, Marcão? O Marcos Isa, ele é maestro lá no Gustavo Ritter, Vega Vale. Eu não acerto uma, tá vendo? Mas domingo que vem nós vamos ter o Coro Jovem Soul cantando aqui no aniversário da igreja. Olha que benção. Se você gostou de hoje, domingo que vem não tem como você achar ruim, vai ser muito bom.
Dia 19, o coral da igreja. Ontem eu estava aqui no ensaio, eu estava ali no fundo, eu fui embora com lágrimas nos olhos, de tão bonito que está o nosso coral, a cantata Viva Está. E para encerrar esse aniversário de forma gloriosa, as crianças vão cantar no dia 26, numa linda apresentação musical, cantando a Arca de Noé, que está muito bonita também. Vai ser então um mês de festa. Você gostou da Ellen e do Damon? Levam para casa. Então hoje, CD deles, muito bom. Eu só não tenho as mulheres, mas eu vou comprar tudo de novo, porque eu gosto de dar presente pro pessoal. E eles vão estar com a gente no programa Tempo de Consagração da próxima semana. Essa semana está muito legal. O Conrado está ali, ó. O Conrado novamente ganhou mais um título aí, em primeiro lugar, para a glória do Senhor Jesus. Parabéns, campeão, guerreiro, para a glória do Senhor Jesus. Então ele vai estar dando testemunho dele no programa essa semana. Segunda, terça e quinta, às 23h40, no mesmo horário, para a glória do Senhor Jesus. Cadê as crianças? Estou esperando as crianças descerem. A minha filha falou: papai, não canta os parabéns antes da gente chegar aqui. Eu quero falar para vocês que o que eu vejo para frente são coisas muito preciosas. Esse pessoal dos Atletas de Cristo está aqui hoje. O Alex, o Júnior, tem mais um aí? Cadê o outro? Está ali atrás. Deus tem muito para a vida de vocês. O Alex sempre firme com a gente. Essa semana toda eles vão estar aí, na segunda-feira, reunião deles. O pessoal do Motoculto ontem fez um impacto na cidade de Morrinhos. Não sei se você viu, mas um impacto muito bonito, atingindo vidas, tocando o coração das pessoas. Essa semana, sexta-feira, nós estaremos indo, é uma prévia já do que vai acontecer dia 17, o nosso coral cantando lá no Pão e Vida. Vai ser muito especial, vai ser muito maravilhoso. Domingo que vem pela manhã a gente tem a formatura do pessoal que formou a primeira turma nossa da Escola Bíblica Discipuladora. Domingo que vem, então a gente tem a formatura e o início das aulas. A formatura é no final do culto, durante o culto, mas pela manhã nós vamos começar a segunda turma da Escola Bíblica Discipuladora. Isso significa o quê? Você que ainda não batizou, vamos agilizar esse negócio que está passando da hora já, viu, Andréia, Sônia? Não vou falar mais de gente não, mas tem muita gente aqui que está precisando batizar aí para a glória do Senhor Jesus. Você não sabe a bênção que Deus está preparando para você, que é muito grande, é maravilhosa. Então, vamos preparar aí para a próxima turma de batismo em junho. Vai ser muito lindo esse batismo também. Cadê as crianças? Minha filha falou: papai, não canta os parabéns. Vem cá, Soraya. Eu fui colocar a vela aqui, irmãos, eu quebrei a vela, olha. Coisa de pastor emocionado. A palavra é preciosa. A irmã Ellen é um encanto com essas canções tão maravilhosas, tão especiais. Olha lá as crianças. Vem as crianças todas aqui à frente para a gente cantar os parabéns. Eu quero agradecer aqui hoje de coração a irmã Lília e o irmão Daniel. Fizeram esses bolinhos aqui. Olha que carinho isso. De presente para cada um de nós, amém? Muito lindo. Então, como eu sei que tem gente que é tímida, que não vai vir aqui, na hora que você estiver saindo, o Serginho e deles estão lá, tá bom? Se você for vir aqui, você pode vir e pegar dois, fica à vontade na presença do Senhor Jesus. Todas as crianças aqui, vem cá do lado de cá também, ó, junta aqui as crianças. Vem, você aqui, Soraya. Você aqui. Vamos ficar em pé, povo de Deus? 14 anos que cantamos que o Senhor Jesus é o nosso Rei, que cantamos que o nosso Deus é maravilhoso, que cantamos que esperamos a volta de Cristo,
e que trabalhamos para essa volta vir. E você é convidado a estar com a gente aqui todos os domingos, todas as quartas, fazendo a obra do nosso Deus. Muita alegria. Parabéns a você, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado. Seja muito feliz, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olá, criançada, todo mundo soprando. 1, 2, 3. Dê um abraço no teu irmão e fala para ele assim: vamos construir o reino juntos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Estamos juntos fazendo a obra do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Pode vir aqui à frente, as crianças podem pegar um aí, que cada um pega o seu devagarzinho, para não cair as pilhas, tá bom? Vem cá, pastor Ilquias, a família, vem pegar os seus. Prega para eles lá. Prega para eles lá. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.